composto agressivo não pleno, sob a proteção de Deus, eu declaro aberta esta sessão ordinária do dia 14 de maio de 2013. Cumprimento aos eminentes pares do procurador, servidores, aos todos, advogados. Então, composto agressivo não pleno, sob a proteção de Deus, eu declaro aberta esta sessão ordinária do dia 14 de maio de 2013. Cumprimento aos eminentes pares do douto procurador, servidores, aos todos advogados. E anuncio que a ata da sessão de ontem será lida e aprovada na quinta-feira. Em razão das sustentações orais, não houve tempo necessário para a sua confecção. Então eu trarei na quinta-feira. O 2.1 da pauta, que é o processo 51.103, em que iniciou o julgamento da Apuaí Construtora de Obras Limitada e recorrido do Ministério Público, que foi da relatoria do desembargador Sebastião, e tendo em vista ao empate, eu, como voto Minerva, pedi vista para analisar os autos, não chegou ainda ao gabinete, então fica adiado para a próxima sessão. Vamos colocar o pedido de preferência com sustentação oral. É o 2.2, processo número 81.710, recurso eleitoral de prestação de conta de candidato, cargo de prefeito de Itaúba. Como temos um aqui assim também, que é a continuação do julgamento, já colocamos e depois nós vamos colocar o pedido de preferência com sustentação oral. É o 2.2, processo número 82.710, recurso eleitoral de prestação de conta de candidato, cargo de prefeito de Itaúba, recorrente Raimundo Zanon e a relatoria do Dr. Francisco Alexandre Ferreira, que votou pelo parcial provimento do recurso para aprovar com ressalva as contas do candidato, no que foi acompanhado pelo eminente primeiro vogal, Dr. José Luiz Blazac, Dr. Samuel Franco Dália Júnior, pediu vista a eminente desembargadora Maria Helena Gargano Fogo. Também acompanhou, já antecipando o voto, o eminente doutor Sebastião de Arruda, e aguarda vista a eminente doutora Vanessa Curti Perenha Gastos. Com a palavra, a eminente terceira vogal, doutora Maria Helena, com o pedido de vista. Senhor presidente, eminentes pares, pela mesma razão que Vossa Excelência adiou o processo que pediu vista não, mas voto de desempate, eu solicito também a Vossa Excelência o adiamento da conclusão desse julgamento em razão de não ter chegado ao gabinete. E quero aqui deixar também uma sugestão, porque às vezes há advogados que se deslocam de outros lugares para acompanhar a continuação do julgamento. E é preciso que a gente deixe apenas esclarecido que essas questões fogem à nossa vontade. Há toda uma tramitação burocrática e, infelizmente, não podemos trazer na sessão seguinte. Então, fica adiado também e o meu requerimento que eu faço a Vossa Excelência. Será anotado na nota. E também, assim, quando ocorrer nesses casos, já faço o comunicado com quem pediu vista, se irá trazer ou não, e faço comunicado ao advogado, e-mail, telefone. Da 54ª Zona Eleitoral, recorrente Lídio Barbosa. Estão atendendo o pedido de preferência com sustentação oral. Coloque em mesa para julgamento 2.8, processo 9.533. Recurso eleitoral de prestação de conta de candidato ao cargo de vereador da 54ª Zona Eleitoral.
recorrente Lídio Barbosa e recorrido ao Ministério Público. A relatoria do eminente Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes, a quem concedo a palavra. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Lídio Barbosa, candidato ao cargo de vereador por Cuiabá, eleições de 2012, contra a decisão do juiz da 54ª Zona Eleitoral, que julgou como não prestados das suas contas de campanha em razão da ocorrência de inúmeras irregularidades, a saber: letra A, arrecadação de recursos de pessoa jurídica constituído no ano eleitoral; letra B, ausência de comprovação de origem de recursos próprios arrecadados no valor de R$52 mil; e letra C, extratos bancários não abarcando todo o período da campanha, possibilitando a aferição do saldo inicial zerado. Após intimado para providenciar a regularização das irregularidades apontadas no relatório preliminar para a expedição de diligência, o recorrente deixou o prazo transcorrer em autos, apresentando intempestivamente documentação de folha 537, 611 e 612 e 657, a fim de sanar as irregularidades detectadas pelo órgão técnico, tendo sido apresentado na sequência o relatório final do exame, que confirmou a manutenção das irregularidades anteriormente apontadas. Todavia, o doutor magistrado julgou as contas como não prestadas, ao argumento de que o recorrente deixou de apresentar tempestivamente documentos saneadores, determinando assim o desentranhamento da documentação. Em razões recursadas, o recorrente arguiu a inconstitucionalidade da resolução 23376/2012 TSE em virtude de pretensa ofensa ao princípio da legalidade, acrescentando uma hipótese de não prestação de contas. Sustentou que a não identificação do recibo eleitoral de final 000057 e a falta de esclarecimento a respeito do tipo de evento citado no recibo eleitoral de final 000010 constitui simples irregularidade. Sustentou ainda que a não retificação, que a arrecadação de recursos de pessoa jurídica constituído no ano eleitoral é de pequeno valor e que a omissão do partido político no que se refere à apresentação de suas contas não pode ser usado para prejudicá-lo. Registrou que os recursos próprios arrecadados seriam oriundos da venda de uma máquina que estaria declarada em sua relação de bens no imposto de renda. Aduziu que a divergência entre as despesas declaradas na prestação de contas final e na parcial ocorreu com o fito de realização de correção, bem como juntou em seu recurso os extratos bancários contidos no processo, registrando que os mesmos seriam suficientes para a análise das contas. A douta Procuradoria-Geral Eleitoral pugnou pelo desprovimento de recursos para que seja mantida a sentença guerreada. Relatório. Concedo a palavra ao doutor advogado pelo prazo regimental para a sustentação oral. Neste tribunal, colegas advogados. Senhor presidente Juvenal Pereira da Silva, em nome do qual eu cumprimento todos os membros desse cabalício, senhor doutor Marcelo Barbosa Lima, representante do Ministério Público nesta casa, senhores servidores deste tribunal, colegas advogados. A inconstitucionalidade do artigo 51, inciso Vou 4º, entrar no assunto direto na parte de afronta inconstitucionalidade. diretamente a Lei 9.504. O relatório já O poder regulamentador pelo do relator TSE, e foi o concedido conhecimento e dos ele tem pontos norma, que a vamos origem discutir dele, aqui na o assunto. norma é da Constituição Federal. A inconstitucionalidade do artigo 51, Está inciso claro 4º e parágrafo 1º da Ele resolução não pode 23376, extrapolar aquilo que está na lei. ela afronta diretamente O TSE a Lei já há algum 9.504. Vem O poder regulamentador do aprovando TSE, resoluções ele e nesta eleição foi concedido, em ele que tem norma, afronta dispositivo origem legal. dele na Este norma é um é caso na Constituição desses. Federal. Quando, E lá está claro taxativamente, que a Lei 9.504 ele não pode diz extrapolar qual é o aquilo caso que está na lei. da não O TSE já de algum tempo é quando não vem apresentadas as contas. aprovando resoluções, e nesta eleição não foi diferente, em que afronta dispositivo legal. Este é um caso destes. Ele não o fazendo, Quando essas contas são consideradas taxativamente a Lei 9.504 diz qual é o caso da não prestação de conta, que é quando não apresentadas as contas, e depois de comunicado ao candidato, esse comunicado feito pelo juiz, que ele deve apresentar as contas no prazo regimental, ele não o fazendo, essas contas são consideradas não prestadas. As contas apresentadas, que é o caso deste Lídio Pereira, o Tuca do Guaraná Filho, da forma como foi apresentada, a não apresentação dos pedidos de diligência feita pelo juiz ao candidato não autoriza a consideração de não desaprovação. Não há poder regulamentador nesse caso se há uma lei específica. Em assim fazendo, está
frontalmente descumprindo, primeiro, a Constituição Federal, especialmente em seu artigo 5º, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Nesse caso, não há lei, há uma resolução do TSE, extrapolando o seu poder regulamentador. Não há poder regulamentador nesse caso se há uma lei específica que diz quais são os casos. O rol é taxativo, não é o rol exemplificativo. Elas vão ser consideradas aprovadas, não aprovadas ou não prestadas em caso de não apresentar nenhum documento, depois de ser provocado pelo juiz para assim o fazer. Então, neste caso, nós estamos aqui arguindo pela inconstitucionalidade desse dispositivo, que é base legal do fundamento do juízo para considerar as contas não prestadas, por não existir legalidade, não há previsão legal. A 9.504 não traz essa previsão legal, alterada pela 12.034. Então esse é o ponto com relação a este item, por considerar que é uma inovação, é algo novo que não existe no mundo jurídico. A não ser, é claro, a resolução do TSE, no seu artigo 51 a 23. A 376, artigo 51, inciso 4º e parágrafo 1º, que é onde diz as contas não prestadas. Entrando no mérito da questão, esse já é um assunto pacificado, caminhou para esse momento, esse egrégio tribunal, de que o afastamento do documento na fase recursal é permitido neste caso em função de que trata-se de uma questão administrativa, que o intuito e a vontade do povo e do tribunal é do conhecimento daquilo que foi feito, da transparência do que foi feito com dinheiro de campanha. Então, nesse sentido, mesmo desentranhado o documento, antes da sentença prolatada pelo juiz de piso, considerando como não prestada, portanto, todos esses documentos que estão aqui no recurso estavam também colocados no processo, e agora estão colocados no processo, nós trazemos de novo para conhecimento desse egrégio tribunal. Porque de outra forma não teria como o tribunal conhecer desses documentos. Não haveria a mínima possibilidade. Se não está no processo, não há possibilidade de conhecimento. Então trazemos os documentos, estão todos acostados, tempestivamente. E o primeiro item diz respeito que não houve ratificação do recibo de numeração numeral final número 0057. Neste processo, o magistrado, em sua decisão, entende que mencionada inconsistência se revela mera impropriedade, o que seria incapaz por si só de levar à reprovação das contas ou o seu julgamento não prestado como foi. Assim feita a correção desse recibo, e as contas retificadoras encaminhadas neste processo, nós consideramos que essa impropriedade está solucionada com documentos acostados no próprio processo. A falta de esclarecimento quanto ao tipo de evento e promoção que resultou nos recursos registrados no recibo de numeração final 010. Aqui não trata-se de nenhum evento, aqui foi uma reunião do candidato, em que ele reuniu os seus correligionários, aqueles que o apoiavam, e aí foi feito em um local. Esse local foi alugado. A locação desse local foi feita uma doação estimável em dinheiro pelo proprietário para que ele juntasse na sua campanha. E assim foi feito. Então, não há que se explicar aqui arrecadação ou alguma coisa que o valha, porque não foi uma festa, não foi um jantar, não foi nada de arrecadação. Foi apenas uma reunião de trabalho da sua equipe e foi prestada a conta aqui através do recibo de doação feito pelo proprietário do local do evento. A arrecadação de recursos de pessoa jurídica constituída no ano da eleição. Aqui também é a mesma coisa. Trata-se de recursos estimados em dinheiro no valor de R$1.000 de um contador que fez a sua contabilidade de campanha, inclusive que prestou as contas da campanha. Ele constituiu uma empresa no ano da campanha, mas a prestação de serviço foi pessoal, foi ele que fez a prestação de serviço como contador. Então,
ele fez a doação porque tinha construído a empresa em nome da empresa. Por isso foi alterado. Verificada Consta essa todo o divergência, processo. o juiz levantou a questão de ser no ano, Recurso, porque não tinha como aferir qual é a possibilidade de doação que ele podia fazer. O recibo foi alterado para a mesma pessoa, sendo ele estimável em dinheiro, porque doou o seu trabalho. Não foi a empresa que fez a doação. Foi a doação do seu trabalho como contador. Por isso foi alterado o recibo. Consta todo o processo. Consta do recurso, está acostado no processo. Entendemos que também não há aqui nenhuma motivação para considerar as contas desaprovadas ou não prestadas, por este motivo, que é um motivo simples, uma doação estimável em dinheiro de trabalho prestado por aquela pessoa. Quer dizer, não oferiu lucro nenhum aí, não precisava ter lucro nenhum para poder prestar o serviço. É um serviço personalista de contador, que é no caso da campanha. Não foi possível conferir os dados relativos às doações estimáveis em dinheiro efetuado pelo partido político em virtude de ausência da respectiva prestação de contas, recibo de numeração 08 a 09, no valor de R$ 6.369,57. Nesse caso, a aferição que o juiz se refere é na prestação de conta do partido, que não foi feita. Então houve um prejuízo aí de forma direta ao candidato. Se o partido não prestou a conta, ele não tem como aferir lá na prestação de conta, ele não tinha como fazer aferimento. Mas nós fomos atrás dos documentos, esses documentos foram juntados e foram desentranhados, todos os documentos relativos à doação do partido, os documentos do partido, o recibo do partido, como foi que entrou, porque na verdade não é recurso, são serviços prestados pelo partido que ele adquiriu e repassou aos candidatos a vereadores, e foi acostado no processo essa documentação pertinente ao assunto, mesmo não tenha sido prestado pelo partido, que é um problema em relação ao partido político que não prestou esta conta, mas nós juntamos toda a documentação pertinente que consta do processo, está aqui juntado. Nós temos mais 3 itens, se me permitir, precisa falar um minuto, só para passar mais rápido. Doações recebidas em data anterior à entrega da segunda prestação de contas parciais. A doação foi recebida em data anterior e não constou da segunda parcial. É uma impropriedade que foi corrigida com a prestação de conta final. Essa prestação parcial é um acompanhamento que é feito e no final ele trouxe ela porque houve um lapso dessa doação sendo feita, inclusive porque ela é também, neste caso, estimada em dinheiro. Ausência de comprovação de origem de recursos próprios arrecadados pelo recibo de número final 01 e 55 no valor de R$ 52 mil. Aqui ele traz, além do imposto de renda, com a relação da máquina colocada no seu anterior, evidentemente, à prestação de contas, já no registro da candidatura, ele traz esse imposto de renda e traz também o contrato de compra e venda do equipamento da máquina e a data do recebimento. Portanto, justificadamente, aí, o recurso faz parte do seu patrimônio civil. Divergência entre as informações relativas às despesas constantes da prestação final, de contas e as prestações parciais. É o mesmo motivo anterior. A divergência diz respeito a documentos que não foram acostados na primeira prestação de conta parcial e que foram, no final, retificados, todas elas colocadas de forma clara. Essas divergências que ele trata, a relação delas aqui, todas elas estão devidamente esclarecidas no processo. Os extratos apresentados não contemplam todo o período de campanha. É porque na prestação de conta houve a entrega do extrato tirado naquele momento e o extrato não trazia o fechamento da conta, porque tinha algumas coisas ainda de cheques para entrar. Então logo foi notificado, juntou o extrato final da conta zerada, consta do processo, estão todos eles juntos aqui. Então só para dar uma passada rápida nesse assunto, dizer que todos os itens aqui levantados foram devidamente esclarecidos, os documentos estão acostados. Muito obrigado a todos. E, de maneira similar, eu diria que é bom o juiz, porque ele também não tinha o poder da premonição nem da adivinhação.
Eu acho que o interessante da profissão e da vida em geral é que todo dia a gente aprende uma coisa nova. Outro dia um advogado esteve aqui comentando o julgamento que ele assistiu, em que o ministro disse lá que errou o advogado porque não tinha o poder da premonição. E, de maneira similar, eu diria que aqui errou o juiz porque ele também não tinha o poder da premonição nem da adivinhação. As contas foram apresentadas, de fato, mas parece-me que houve um número tão grande de questionamentos, de dúvidas, de situações que tinham que ser explicadas, como foram agora, que o juiz não tinha como adivinhar tudo isso, tanto que ele intimou o interessado para apresentar essas justificativas, e que não foram apresentadas lá em primeiro grau. Por conta disso, realmente, eu entendo que era o caso de desaprovação das contas, não de entendê-las não prestadas, porque o que faltou foi explicação sobre os documentos que já constavam da prestação, mas também não tinha o magistrado como julgar sem essas explicações. E foi justamente porque elas não chegaram. Entendo que ele só se equivocou porque ele entendeu como não prestadas. Elas foram prestadas, mas restaram dúvidas. E por conta disso, agora sim, tanto foram numerosos os questionamentos que o doutor advogado não conseguiu nos 10 minutos esclarecê-los todos. Então, por conta disso, eu vou modificar o parecer só para modificar para desaprovação das contas. Elas foram prestadas, mas de maneira incompleta. Então é nesse sentido o parecer. Então, na palavra do relator. Inicialmente salienta-se qualquer irregularidade que impeça o Poder Judiciário de fiscalizar as receitas e gastos dos partidos políticos dos candidatos configura vício que macula o processo eletivo, impondo-se necessariamente a desaprovação das contas. De início, em harmonia com o posicionamento do doutor Parquet, convém ressaltar que a tese consistente na arguição de constitucionalidade da resolução 376 do TSE não merece guarida. A norma em comento não representa desrespeito ao princípio da reserva legal, nem constitui abuso do poder regulamentar. Eis que, respaldado pelos artigos 1º, parágrafo 1 e 23, inciso 9 do Código Eleitoral e pelo artigo 105 da Lei 9.504/97, merece ser considerada que as resoluções baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral não são regidas pelo princípio da anualidade, uma vez que não traz inovação ao nosso ordenamento jurídico, já que apenas regulamenta a execução da Lei 9.504/97. Assim, não há razões para se declarar a inconstitucionalidade levantada pelo recorrente. O doutor magistrado, dando oportunidade ao voto, o doutor magistrado exerceu a faculdade de não considerar para fins de exame os documentos intempestivos, tendo em vista que o recorrente foi intimado para manifestar-se sobre as irregularidades apontadas no relatório preliminar, porém não apresentou os documentos no prazo de 72 horas fixado legalmente, não havendo qualquer irregularidade ou licenciamento de defesa nessa decisão. Por outro lado, os vícios que foram detectados na prestação de contas deveriam, na verdade, levar à sua desaprovação, se fosse o caso, de modo que o doutor magistrado da Tavena equivocou-se ao julgá-la como não prestadas, eis que estes não levaram à total impossibilidade de análise das contas. Nesse de evasão, forçoso salientar que a Justiça Eleitoral, se tratando de prestação de contas, admite a apresentação de documento em fase recursal em virtude da incidência dos princípios do formalismo moderado e da instrumentalidade das formas, bem como quando se tratar de vício formal. Nesse sentido, trago um julgado tirado do Tribunal Eleitoral do Estado do Mato Grosso do Sul. Com o objetivo de sanar as irregularidades apontadas no relatório final do exame e na sentença de folha 658 e 662, o recorrente prestou esclarecimentos e juntou em sede de recurso diversos documentos anteriormente desentranhados, de folha 677 e 835. Contudo, as irregularidades restaram não saneadas em sua totalidade, uma vez que, a linha A, a arrecadação de recursos de pessoa jurídica constituída no ano eleitoral ofende a vedação contida no artigo 25, parágrafo 1º, da Resolução 23376 do 2012 do TSE, caracterizando grave irregularidade. Letra B. A ausência de comprovação de recursos arrecadados como recursos próprios no valor de R$ 52 mil, representando o percentual de 89% do total de recursos em espécie arrecadados, a quantia de R$ 58.795,74, também caracteriza grave irregularidade, já que tal recurso não teve comprovação quanto à sua origem. A alegação de que tais recursos originaram-se da venda de uma máquina, que seria encontrava declarado em seu imposto de renda, não ilide a irregularidade. De igual modo, a juntada da declaração de imposto de renda, da mesma forma, também não comprova a origem desses recursos. E letra C, outra grave irregularidade detectada consistiu na não entrega dos extratos bancários em sua forma definitiva, em afronta ao comando contido no artigo 8º da Resolução 23376 do 2012 TSE.
As irregularidades acima afetam a lisura e a confiabilidade da presente contabilidade, sendo graves o suficiente para sustentar a desaprovação das contas. Diante dos postos, em consonância com a outra Procuradoria Regional Eleitoral, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença prolatada e desaprovar as contas do senhor Lídio Barbosa. Como voto, presidente? Com o relator, senhor presidente. Obrigado. Quinta vogal, doutora Vanessa. Por voto do eminente primeiro vogal, doutor José Luiz Blazak. Acompanhar o relator, não. Segundo vogal, doutor Samuel Franco Dália Júnior. Também acompanha o relator. Desembargadora Maria Helena Gargalino Povos. Acompanho o doutor relator. Doutor quarto vogal, doutor Sebastião de Arruda Almeida. Com o relator, senhor presidente. Quinta vogal, doutora Vanessa Curto Perenha Gastos. Vou acompanhar o relator, mas eu só gostaria de confirmar que foi determinado desentranhamento em primeira instância, né? Então tá, nesse caso de desentranhamento, só por intempestivo, eu entendo que fere o direito de petição, porque ao juiz é permitido desentranhar quando há uma grave irregularidade, seja por produção de prova ilícita, juntada de... Aí, nesse caso, cabe o desentranhamento, mas assim, só por ser considerado intempestivo, não caberia o desentranhamento, no meu entendimento. Então, tendo sido apresentado na primeira instância, embora não analisado, ao tribunal, em sede de recurso, pode proceder à análise dessa documentação, só para afirmar este entendimento. Então, no mais, eu acompanho o relator. Da resolução do TSE 23.376/2012, no mérito, Também me indago aos eminentes colegas aí, porque houve a preliminar de inconstitucionalidade, se todos estão de acordo, que ele rejeitou, né? em consonância com o parecer oral da Procuradoria-Geral. Então, o tribunal, por unanimidade, afastou a alegação de inconstitucionalidade da resolução do TSE 23.376/2012. No mérito, também por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para desaprovar as contas do recorrente, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer oral da doutora Procuradoria-Geral Regional Eleitoral. Da pauta, o processo 44.302, recurso eleitoral, prestação de contas, candidato ao cargo do prefeito de Santo Antônio do Iberê, recorrente Valdir. Ainda da relatoria do eminente doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes, com um pedido de preferência de tentação oral, é o 2.7 da pauta, o processo 44.302, recurso eleitoral, prestação de contas, candidato ao cargo de prefeito de Santo Antônio do Iberê, recorrente Valdir Ribeiro, doutor Francisco, com a palavra. De avaliação do mercado, de descrição de prestações, da ausência de Anotado. colaboradores envolvidos na campanha. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Valdir Ribeiro, candidato ao cargo de prefeito por São Antônio de Iberê, eleições de 2012, contra a respeitável decisão do juiz da 30ª zona eleitoral que desaprovou sua conta de campanha. As contas foram desaprovadas em função da ausência de apresentação de notas fiscais, de avaliação de mercado e de descrição de diversas doações, da ausência de parte dos colaboradores envolvidos na campanha e informados pela coligação, bem como em face da apresentação do extrato bancário do mês de novembro em sua forma livre. Em razões recursais, o recorrente sustentou a impossibilidade de se estimar valores em decorrência de aquele município não ter empresa do ramo imobiliário e de locação de veículos. Registrou que as despesas estimadas não precisam estar acompanhadas de notas fiscais, já que acompanhadas dos respectivos recibos eleitorais, trazendo juntamente com recursos documentos relacionados com os veículos. Aduziu que parte dos colaboradores informados a essa justiça como possíveis trabalhadores em campanha não foi contratada em razão de não ter atendido os requisitos. Aduziu ainda que o analista deveria ter solicitado os documentos faltantes, conforme prevê o artigo 40, parágrafo 1º, a linha A, resolução 23.376 TSE, 2012. A douta Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo desprovimento de recursos para que seja mantida a sentença encarregada. Relatório. Foi analisado, faltou alguns documentos. Conselho a palavra do advogado para sustentação pelo prazo regimental. Justiça do senhor Análise, o motivo Não, porque não Mário, levar essa a resolução. relator. Excelência, problema simples, coisa, que foi desaprovado. Foi quando, na análise das contas, foi analisado, faltou alguns documentos, não foi baixado diligência e foi justificado
antes da análise, o motivo por que não levaram até os autos da prestação de conta. Lá em Santo Antônio não tem como fazer avaliação de mercado, lá não tem uma locadora de veículo, lá não tem como fazer. Então foi feita uma justificativa e todo mundo sabe, tem um preço de mercado, já várias contas foram prestadas lá. Todo mundo sabe aqui também, dentro do tribunal, qual que é o valor, entre R$900 e R$1.000, o aluguel, que foi estimativa de pessoas que doaram esses aluguéis dos veículos para trabalho dentro da campanha eleitoral. Então, dentro desse contexto, não foi levado uma avaliação, mas foi levado uma justificativa. Inclusive, até o tribunal tem sentido, onde não há esse tipo de, no município pequeno, levar a justificativa que foi justificado. Em relação às pessoas que foram, no primeiro momento foi um ofício para apresentar para o juiz quem seriam os possíveis colaboradores, e foi um relatório. Mas tem vários colaboradores que não, naquele momento, quando veio a campanha realmente para efetivar aquilo tudo, não tinha requisito para trabalhar, que estavam querendo trabalhar em duas campanhas, tinha outras pessoas que falavam que tinha veículo para trabalhar e não tinha. Então, por esse motivo, o relatório final, pessoas que realmente trabalhou, foi outro relatório, não foi todo mundo que foi no primeiro relatório. Inclusive, tem uma pessoa que está no recurso, que foi no primeiro relatório, não foi no último, ele era o delegado do partido. Era o delegado da coligação. E por esse motivo ele não foi no último relatório. Não tinha, ele prestava serviço ali, não diretamente na campanha, mas como delegado do partido. O mesmo recurso, com a mesma fundamentação, o recurso 42.918, que foi reprovado com as mesmas fundamentações e os mesmos documentos faltantes, esse documento foi juntado no recurso, da mesma forma desse aqui, e foi aprovado por essa corte, por unanimidade. Então, com essas considerações, peço bem para que seja dado provimento e aprovado esse ponto. Justificativa de que não havia como consultar nenhuma imobiliária, nenhuma empresa de locação de veículos, eu entendo que tenho entendido que é razoável, porque realmente municípios pequenos às vezes difícil fazer essa constatação, e muitas locadoras até a gente entende que se recusam a fornecer essas estimativas, a não ser que a pessoa realmente esteja querendo alugar o veículo. Quanto aos colaboradores também, é óbvio que no primeiro momento faz-se uma estimativa de quem vai colaborar com a campanha, e essa estimativa pode ou não se concretizar. Alguns deles podem desistir, não tem como forçá-los a manter o compromisso de que iriam trabalhar para o candidato. Então, esses dois pontos eu entendo que são sanáveis. Porém, nas doações de veículos, faltaram os recibos da doação estimada em dinheiro e faltou a comprovação de que os doadores eram realmente proprietários dos veículos. Há notícia dos autos de que pelo menos 2 desses doadores não estão cadastrados no Detran como proprietário dos veículos que cederam à campanha. E por conta dessas irregularidades, eu entendo que realmente mereciam as contas ter sido reprovadas, não foram sanadas satisfatoriamente, e embora, como eu disse, as duas primeiras tenham sido sanadas nos autos, essas últimas não foram. Então, o parecer é pela manutenção da sentença de desaprovação das contas. Poupando a leitura do primeiro parágrafo repetitivo, o relatório preliminar para a expedição de diligência de folha 103 e 106 informa que o candidato não discriminou, mediante notas explicativas, as doações recebidas, nem apresentou os canhotos de recibos eleitorais e os correspondentes termos de exceção, conforme exigência do artigo 41, resolução 23.376/2012 do TSE. Uma leitura atenta desse dispositivo que eu citei aí, é possível perceber que a norma não estabelece uma faculdade para o candidato, nem prevê que o candidato possa aguardar ser intimado para então trazer a documentação comprobatória das doações estimáveis de dinheiro por ele recebidas. Na verdade, a norma impõe uma obrigação ao candidato a utilizar a expressão deverá, quando apresentar as provas obrigatórias previstas no artigo 40, carregar para os autos documentos relativos às receitas estimadas. Além de não trazer os documentos necessários acompanhando os recibos eleitorais, o candidato também deixou de detalhar as receitas oriundas das doações,
O artigo 40, parágrafo 3º da Resolução 23.376 do TSE dispõe que o demonstrativo das receitas estimadas em dinheiro deverá conter a descrição do bem e ou do serviço recebido, informando também a quantidade, o valor unitário e a avaliação pelos preços praticados no mercado, devidamente secundado pelo canhoto do recibo eleitoral. Na espécie, o candidato somente descreveu genericamente várias receitas originais de doação, impedindo um efetivo controle sobre sua prestação de contas. As doações efetivadas por meio dos recibos, no caso juntados aos autos, numerados no meu voto, referem-se à seção de veículos contidos nos recibos eleitorais, mas não acompanhados dos termos de doação nem devidamente descritos. Convém destacar que as doações somam a quantia de R$ 42.400, mais de 50% do total das receitas estimadas recebidas, na ordem de R$ 81.360, e não foram detalhados nem vieram acompanhados de qualquer tipo de documento. O recorrente recebeu várias doações estimadas em dinheiro, contudo, não trouxe a documentação fiscal correspondente, nem a descrição detalhada a respeito dos bens arrecadados, prejudicando a confiabilidade de suas contas. Os recibos eleitorais correspondentes às doações de veículos não vieram acompanhados dos termos de doação ou de qualquer outro documento, não sendo possível a identificação do período em que os bens ficaram à disposição do candidato. Não houve também a juntada nem das cópias dos documentos pessoais, e a juntada se limitou ao recibo eleitoral. As doações sem comprovação atingem a veículos de particulares, impossibilitando saber se os mesmos eram integrantes do patrimônio dos doadores, configurando ofensa ao artigo 23, parágrafo 1 da Resolução 23.376 de 2012 do TSE. O lançamento de inúmeras doações de bens e serviços estimáveis em dinheiro, desprovido de avaliação por preço praticado no mercado, ofende o disposto no artigo 40, parágrafo 3º dessa mesma resolução. É imperioso deixar consignado que, com o intuito de regularizar as falhas elencadas nas contas, o recorrente apresentou em sede de recurso documentos faltantes. E nesse sentido aí, em virtude da incidência dos princípios de formalismo moderado e da instrumentalidade das formas, salienta-se que a Justiça Eleitoral admite a apresentação desse documento na fase recursal. Transcreva o entendimento nesse sentido do Tribunal Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Por outro lado, apesar dos documentos terem sido trazidos para os autos, mesmo assim permanece a ofensa ao artigo 23, parágrafo 1 da Resolução 23.376 do TSE. Perceba-se que os doadores indicados nos contratos de cessão do veículo de folha 594, 596 e 625 não correspondem aos proprietários constantes de certificado de licenciamento de veículos juntados às folhas 595, 597 e 626, implicando dizer que os bens não integravam o patrimônio dos doadores, ensejando a desaprovação das contas, conforme já deferiu esta Corte em julgado da relatoria do Dr. Samuel Franco Dália Júnior. Trago no meu voto esse julgado. Diante disposto, senhor presidente, em consonância com a douta Procuradoria Eleitoral, nego o provimento do recurso, reformando a sentença e desaprovar as contas do senhor Valdir Ribeiro. É como voto, presidente. Com o voto do segundo vogal, o doutor Samuel. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Segundo vogal, do desembargador Maria Helena. Acompanho o relator. Quarto, doutor Sebastião. Senhor presidente, eu estou acompanhando, mas acredito que tem um pequeno erro no final, doutor. O senhor coloca que nega provimento ao recurso para reformar a sentença. É manutenção, né? Não seria a manutenção da sentença, porque foram desaprovadas as contas. É manter a sentença. Só esse, com essas considerações eu acompanho o senhor relator. Doutora Vanessa. Desaprovado. Você está mantendo a sentença. Então, feita a ratificação pelo doutor relator. Doutora Vanessa Curti. Acompanho o relator. 2.3 da própria processo. Então, o Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Tendo se declarado suspeito, eminente primeiro vogal. Humberto Barbosa Ferreira, impetrado juiz eleitoral da 24ª Zona Eleitoral.
2.3 da pauta, processo 63.112, mandado de segurança, pedido de concessão liminar, diplomação, cargo de vereador Alta Floresta, impetrante Luiz Carlos Queiroz, Humberto Barbosa Ferreira, impetrado juiz eleitoral da 24ª Zona Eleitoral. Senhor Francisco, o relator, com a palavra. Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Luiz Carlos de Queiroz e Humberto Barbosa Ferreira contra ato praticado pelo juiz da 24ª Zona Eleitoral. Os impetrantes alegaram que foram candidatos ao cargo de vereador e, conforme edital publicado por essa Justiça, poderiam ser diplomados como suplentes na cerimônia de 19 de dezembro de 2012. Alegaram ainda que ajuizaram a ação popular com pedido de antecipação de tutela em face da inconstitucionalidade da norma municipal que fixou 11 cadeiras no número de vereadores de Alta Floresta. Asseveraram que a magistrada da primeira vara da comarca de Alta Floresta deferiu a tutela antecipada, declarando nulo e inconstitucional o parágrafo 1 do artigo 20 da Lei Orgânica daquele município, fixando em 13 o número de vereadores e determinando aos requeridos, Câmara Municipal de Vereadores e Municípios, que adequasse o dispositivo legal à sua decisão. Informada de que parte dos requeridos não teria obedecido à sua determinação, a magistrada proferiu decisão, registrando que, enquanto os membros não adequassem a legislação local ao dispositivo da Constituição Federal, fixando o número de vereadores em 13 cadeiras, tal omissão encontrar-se-ia suprida pela decisão judicial, que estabelecera que o município devia ter 13 vereadores. Segundo os impetrantes, em virtude do quociente eleitoral, eles poderiam ser diplomados como eleitos na cerimônia de diplomação marcada para, no caso, aqui está como o dia de hoje, é 9h30, mas não. Aduziram que, não obstante a existência de decisão judicial estabelecendo que o número de vagas a ser preenchido é de 13 cadeiras, o juiz da 24ª Zona Eleitoral indeferiu o pedido formulado pelos representantes, considerando que as circunstâncias de a Câmara Municipal não ter aprovado o projeto de lei, o relato à ordem do juiz da primeira vara, sob o fundamento de que resta impossibilitado o deferimento do pedido dos requerentes por este juiz eleitoral em face da ausência de vagas, cargos para a votação dos candidatos. A liminar foi indeferida por este relator e a autoridade coautora prestou informações. O doutor Procurador Geral Eleitoral... Só um pouquinho. Deixa eu ver aqui o relato. Presidente, eu estou, com relação a essa preliminar, eu estou rejeitando em face de que foi trazido aos autos o instrumento. Opinou preliminarmente pela extinção do processo sem resolução no mérito, nos termos do artigo 267, inciso 4 do Código de Processo Civil. No mérito, pugnou pela denegação da ordem. É a falta de instrumento. Relatório. Manter parecer. Mantido. Presidente, eu estou, com relação a essa preliminar, eu estou rejeitando em face de que foi trazido aos autos o instrumento procuratório, onde foi regularizada a representação processual. Então, por isso, é a falta de instrumento de mandato, mas ele trouxe, foi intimado e trouxe aos autos. Bom, mandado de segurança, vereadores, eleições de 2012, deferimento de informação, direito livre de certo, ação popular, inconstitucionalidade de dispositivos de lei orgânica. Quer que ele emenda? Fixação em 11 número de vereadores. Ou vai o voto inteiro? Fixação do número em 13. Aí a casa do... suspensa pelo Tribunal de Justiça. Mandado de segurança, estou denegando. Ó. Número de vaga deve Pode, ser né? fixado pela Câmara de Vereadores. É emenda? Bom, mandado de segurança, vereadores, eleições de 2012, deferimento de diplomação, direito líquido e certo, ação popular, inconstitucionalidade de dispositivos de lei orgânica municipal. Fixação em 11 o número de vereadores. Antecipação de tutela. Fixação do número em 13. Antecipação de tutela suspensa pelo Tribunal de Justiça local. Inexistente de direito líquido e certo. Número de vaga deve ser fixado pela Câmara de Vereadores. Providência a ser tomada até o encerramento do prazo final do período das convenções partidárias. A diplomação deve seguir os critérios consolidados na fase de registro de candidatura à ordem denegada. O tribunal cassou essa liminar da antecipação de tutela. Então, por isso que eu estou denegando a ordem, porque ficou mantido 11 cadeiras. Então, entendi que não teve direito líquido certo realmente aos impetrantes. Por isso que eu estou denegando a ordem, senhor presidente. Alguns municípios, Alguma uma vez indagação? Exaurida a fase de apuração de votos, exaurida a diplomação. Matéria. Justamente uma que eu acredito que esse tribunal vai enfrentar. Eu sou até relator de um RCD. Alguns municípios, uma vez diplomado, exaurida a fase de apuração de votos, exaurida a diplomação,
Alguns candidatos estão a alegar que, pelo censo do IBGE, haveria, ao invés de fixação tipo como essa de Alta Floresta, que deveria ser 11 cadeiras, deveria ser 13 ou 15 cadeiras. E, em face disso, estão a disparar ações judiciais buscando a inconstitucionalidade da lei orgânica municipal para rever, para que a Justiça Eleitoral reveja esse quanto e outorgue o direito de diplomação daquele candidato. Se percebe nesse caso, então, que buscaram junto à Justiça Comum e foi revogada, e é só para alertar que aqui também nós já vamos enfrentar essa questão. Inclusive eu sou relator de uma dessas matérias, que é bastante interessante se nós teríamos essa competência ou não, mas somente com esses esclarecimentos eu também acompanho o ilustre relator. Eu acho que, acima de qualquer coisa, havia absolutamente inadequado. Senhor presidente, desculpe, só nessa linha de raciocínio, eu penso que havia inadequados, absolutamente inadequado, né? A inconstitucionalidade da lei orgânica, ao momento em que proclamada, ela retratava uma realidade. Pode não estar se retratando hoje. Então eu acho que, acima de qualquer coisa, havia absolutamente inadequada para discutir esse tipo de assunto. E até deixo aqui um questionamento a respeito disso, se acho que o fecho final dado aqui está correto, mas também para se pensar de nem se conhecer desse tipo de ação, porque a via é absoluta. Que é a Justiça decidir essa questão, né? No Tribunal por unanimidade rejeitou a preliminar suscitada e no mérito também a unanimidade denegou a ordem nos termos do voto do autor relator em consonância com o parecer ministerial. Recorrente João Batista da Silva, recorrente ainda Mato Grosso, comunicação limitada, noção notícia. 2.4 da pauta, o 5817, recurso eleitoral, representação, propaganda eleitoral, internet, Feliz Natal. Recorrente João Batista da Silva. Recorrente ainda Mato Grosso, comunicação limitada, noção notícia. Doutor Francisco Alexandre, relator, com a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interpôs João Batista da Silva e Mato Grosso Comunicação Limitada, Nortão Notícias, contra a respeitável decisão proferida pelo juiz da 22ª Zona Eleitoral, que julgou parcialmente procedente da representação, ao entendimento que restou caracterizar a propaganda eleitoral no sítio eletrônico da empresa em questão, condenando o segundo recorrente ao pagamento de multa no valor de R$5.000 nos termos do artigo 57C, parágrafo 2º da Lei 9.504/97. O recorrente traduziu preliminarmente a inépcia da petição inicial, tendo em vista que a mesma não estava acompanhada do texto que o recorrido pretendia que fosse veiculado no direito de resposta. Salientaram que a representação foi protocolizada intempestivamente, posto que os prazos previstos na legislação para o exercício do direito de resposta já haviam se esgotado. No mérito, os recorrentes aduziram que a matéria não foi paga nem patrocinada por candidato, partido ou coligação, bem como que o sítio eletrônico apenas utilizou seu direito à liberdade de informação, não tendo sido causado nenhum desequilíbrio no resultado das eleições. O recorrido não apresentou contra-razões, conforme indica a certidão de folha 159. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou no sentido de que o pedido de direito de resposta seja julgado prejudicado pela perda do objeto. Quanto à propaganda eleitoral regular em sítio eletrônico, opinou pelo desprovimento do relatório. Doutor parecer? Mantém o parecer. Senhor presidente, vou julgar junto as duas preliminares de inépcia inicial e da intempestividade. Na espécie, diante do encerramento das eleições e da campanha eleitoral, ocorreu a perda superveniente do objeto recursal, relativo ao direito de resposta. Desse modo, as preliminares levantadas pelo recorrente não mais subsistem, já que relacionado ao pedido de direito de resposta. Diante disso, registro preliminares. É como voto preliminar. Um voto contrário. Dado a unanimidade. O mérito, senhor presidente,
matérias anexadas em jornal, é notável a presença de propaganda eleitoral negativa em desfavor do candidato José Antônio do Biela e positiva em favor de Antônio Domingo de Bastiani, ambos candidatos à Prefeitura de Feliz Natal. Restou demonstrada a intenção de menosprezar o candidato José Antônio do Biela com a apresentação de críticas que extrapolaram o direito à liberdade de expressão. Obviamente, a garantia da livre manifestação do pensamento não pode servir de fachada para a prática de atos ilícitos. Uma reportagem deve observar os limites do respeito pelo ser humano e os princípios básicos da ética profissional. Uma matéria jornalística não pode ofender direitos de um indivíduo nem de respeitar a legislação vigente. Nesse sentido, o julgado trazido aqui, proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, foi trazido pelo Procurador Eleitoral na sua manifestação, no seu parecer, desculpa. Das matérias divulgadas, verifica-se trechos que tiveram o objetivo de atacar a imagem de um dos candidatos a prefeito, ao passo que outras reportagens destacaram as qualidades do outro candidato, onde transcrevo aqui também poupar os eminentes pares da leitura. Não há dúvida de que as reportagens tiveram a finalidade de promover uns candidatos e criticar o outro, tentando mostrar ao eleitor que um dos concorrentes cometeria abuso do poder econômico. É necessário registrar a existência de uma página vinculada ao site da empresa, www.nortonoticias.com.br, denominada de Blog do João Maguila, também utilizado para a realização de ataques ao recorrido por meio das matérias ali publicadas. Ademais, é proibida a divulgação na internet de propaganda eleitoral, mesmo que gratuita, em sítios eletrônicos de pessoas jurídicas, sendo correta a multa aplicada nos termos do artigo 57C, parágrafo 2º, Lei 9.504/97. Desse modo, verifica-se que a prática de propaganda eleitoral é irregular, sendo a pena aplicada razoável e proporcional ao caso em questão. Em face disso, em consonância com o parecer ministerial, nego o provimento do recurso e deposto pelo Sr. João Batista da Silva, Mato Grosso Comunicações Limitada, Nortão Notícias, mantendo incólume a sentença proferida pelo juiz de primeiro grau. Como voto? Voto do Dr. José Luiz Blazac. Dr. Samuel. Relator, senhor. Vereadora Maria Helena. Dr. Sebastião. Relator, senhor presidente. Doutora Vanessa. Curte. O Tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares da inépcia da inicial em intempestividade e repressão e no mérito. A unanimidade negou o provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. Carro de som, informação, calúnia e injúria, também Feliz Natal, recorrente coligação Feliz Natal muito mais forte, Antônio Domingos. 2.5, processo 58.469, recurso eleitoral, representação, propaganda eleitoral, alto-falante, amplificador de som, carro de som, informação, calúnia e injúria, também Feliz Natal. Recorrente coligação Feliz Natal muito mais forte, Senhor presidente, o caso Antônio é Domingos de Bastiani, Edson Castro Fonseca, a sentença fixou coligação Renovação Já, em R$5.000, ainda que é recorrida, e recorrida José Antônio do Biela, relatoria do eminente Dr. José Luiz Blazac, com a palavra. Senhor presidente, o caso é simples, já também bastante julgado aqui na Corte de propagandas irregulares, e a sentença fixou o valor da multa em R$5.000, ainda que tenha cessada a prática, ainda devido à multa. O Ministério Público manifestou-se no sentido do desprovimento do recurso e estou adiantando já o voto no sentido de acompanhar o parecer ministerial para permanecer incólume a sentença guerreada. Pelo parecer? Mantido. Mantido e ele já votou. Vamos aguardar o doutor. Estou também na linha do parecer ministerial, rejeitando a preliminar. Desculpa, estou também na linha do parecer ministerial, rejeitando a preliminar. Então, o Tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada e no mérito também, a unanimidade negou o provimento ao recurso no termo do voto. Senhor Francisco, a preliminar foi rejeitada de legitimidade passiva e no mérito desprovido do recurso nos termos do voto do outro relator.
Tem alguma? Ainda, doutor Zé Luiz Blazac, 2.6, o processo 35. Então, o tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar suscitando e no mérito também a unanimidade negou o provimento ao recurso no termo do voto do outro relator em consonância com o parecer. Recorrente José Marranelli, Carlos Alberto Ramalho, Ainda, doutor Ligação G7 Unidos, Zé Luiz Blazac, o 2.6, o processo 35.551, recurso eleitoral, representação, propaganda política, eleitoral, banner, cartaz, faixa na observância do limite legal, nona zona eleitoral. Recorrente José Marranelli, Carlos Alberto Dutra Ramalho, coligação G7 Unidos por Araguaiana, recorrido coligação Atos, Araguaiana, Trabalho, Organização e Saúde. Relatoria, o doutor Zé, com a palavra. Mesmo modo, Excelência, processo comum da Corte de extrapolação de medidas na propaganda eleitoral em muros. O juiz fixou o valor da multa em R$2.000. O Ministério Público está opinando pelo conhecimento e desprovimento, do qual estou em consonância com o Ministério Público, conhecendo e desprovendo o presente recurso. É como voto. Mantido. Como foi mantido? Diante das colocações, alguma manifestação? Sebastião vai relatar o 2.9, processo número 6.189, veiculação de propaganda partidária e inserção do vencimento. O Tribunal da Unidade negou o provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. Com a palavra, Excelência. Doutor Sebastião vai relatar o 2.9, processo número 6.189, veiculação de propaganda partidária e inserções, primeiro semestre de 2014, em rádio e televisão, Partido dos Trabalhadores, requerido pelo presidente do PT Mato Grosso. Com a palavra, Excelência. Pedido de veiculação da propaganda pelo PT, documentação toda regular. A ilustre Procuradoria manifesta-se pelo deferimento do pedido, razão pela qual, sem maiores delongas, também acompanha, em consonância com o parecer ministerial, defiro esse pedido de veiculação de propaganda. É como eu estou votando, senhor. Mantido também. Como foi mantido? Doutora Vanessa? Foi de acordo? A Tribunal por Unidade deferiu a veiculação de propaganda partidária requerida pelo Partido dos Trabalhadores PT de Mato Grosso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer. Ainda o doutor Sebastião, 2.10, recurso eleitoral, representação, propaganda política, propaganda eleitoral, pintura e muro em inobservância do limite legal. Recorrente coligação. Foi veiculada essa propaganda. Vera em boas mãos. Além recorrente Moacir Luiz Giacomello. Recorrido coligação Vera, pode mais, doutor Sebastião. Qual a palavra? Senhor presidente e demais membros, também a matéria é singela. Foi veiculada essa propaganda além do limite de 4 metros quadrados, considerado outdoor, e houve a multa de R$5.000. A discussão que se trava é que não haveria necessidade de se aplicar a multa, porque houve a retirada da propaganda. Mas nesse caso, já adiantando o voto, em consonância com o parecer da Procuradoria, casos dessa natureza, desimporta a retirada da propaganda. Ainda remanesce a obrigatoriedade da aplicação da multa, razão pela qual, senhor presidente, também sem maiores ilações, eu, em consonância com o parecer ministerial, estou negando o provimento ao recurso. É como eu estou votando. Mantido. Algum voto? Então, o tribunal, por unanimidade, deferiu a veicular. Você mandou o errado, mandou o outro.
Doutor Sebastião 2.11, recurso eleitoral, representação, doação de recursos acima do limite legal. Então, o tribunal, unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos de voto do doutor relator, em consonância com o parecer. Estava fechado. Você repetiu do anterior. Senhor presidente, Doutor Sebastião 2.11, recurso eleitoral, representação, doação de recursos acima do limite legal, pessoa jurídica, dessa empresa, recorrente, porque fez uma CODEP, doação de Construção 30 Civil mil reais Limitada, para a campanha eleitoral de Silval da Cunha recorrente do Barbosa, Ministério Público. tendo Com a palavra, Vossa Excelência. um rendimento bruto Senhor presidente, anual nesse na ordem de caso, foi aplicada a multa por doação acima do limite legal dessa empresa, porque fez uma doação de 30 mil reais para a campanha eleitoral de Silval da Cunha Barbosa, tendo um rendimento bruto anual na ordem de R$ 242.942,98. Aí, como Vossas Excelências já percebem pela disposição do relatório, foi feito um verdadeiro rosário de preliminares, de nulidade da liminar e da sentença, da quebra de sigilo fiscal, da nulidade da citação, de ausência de provas e cerceamento de defesa. E no mérito, volta a reprisar que as provas que foram coligidas não autorizam a aplicação da multa. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Mantenha para Com relação às preliminares, já inicio pela preliminar e nulidade da liminar e da sentença. Rejeito porque, com relação à liminar, ela foi concedida para que fossem requisitadas as informações junto à Receita Federal devidamente fundamentada, razão pela qual não há que se falar, aí eu cito o dispositivo do Código Tributário, não há que se falar em ilegalidade na concessão dessa liminar, razão pela qual eu estou rejeitando a mesma, senhor presidente. Onde não se vislumbra a ilegalidade com relação a esse convênio firmado entre o TSE. A liminar de quebra de sigilo fiscal também estou a rejeitar, porque é matéria já repassada, discutida, rediscutida aqui neste sodalício, aonde não se vislumbra a ilegalidade com relação a esse convênio firmado entre o TSE e a Justiça Eleitoral, razão pela qual também estou a rejeitar a preliminar de quebra de sigilo fiscal, senhor presidente. Da Lei Complementar 6490, que é o rito ordinário. A outra preliminar é nulidade da citação. Diz que não foi obedecido o rito processual. Porém, se observa que, além de ter sido observado o rito da Lei Complementar 6490, que é o rito ordinário, ou seja, mais extenso, ainda se percebe que a parte recorrente foi regularmente citada, devidamente acompanhada com toda a documentação, não indica objetivamente em que consistiria qualquer prejuízo, razão pela qual estou rejeitando essa preliminar de nulidade da citação. É como eu estou votando, senhor presidente. Que não há prova e há cerceamento de defesa. Estou rejeitando. A outra preliminar seria que a ausência de provas, ou seja, diante de todas essas argumentações impugnando as dilações probatórias que foram feitas, se sustenta então nessa preliminar que não há provas e há cerceamento de defesa. Estou rejeitando por todo esse contexto que já
discorrer, estou rejeitando essa preliminar também, senhor presidente. É como eu estou votando. No mérito, como já adiantei, a empresa arrecadou, auferiu um rendimento bruto no ano anterior das eleições, R$ 242.942 reais e 98 centavos, e fez uma doação de R$ 30 mil, contrariando o disposto na legislação, na lei das eleições, razão pela qual também, senhor presidente, sem maiores delongas, estou em consonância com o parecer ministerial, negando o provimento ao recurso. É como eu estou votando. Vamos manifestação. Então, o Tribunal por unanimidade rejeitou as preliminares suscitadas e no mérito também a unanimidade negou o provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer. 2.15, o processo número 8.703, embargo de declaração e recurso eleitoral, ação de impugnação de mandato eletivo. Embargante Adair José Alves Moreira. Embargado Comissão Provisória do Partido da República PR de Alto Paraguai. Dr. Samuel Franco Dália Júnior, relator, com a palavra. Faça o acordo que esse colegiado, a unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso eleitoral. Anotada. Não somente para Passe ao relatório. a sanção de inelegibilidade. Vou procurar Ante a ausência de previsão resumir para Vossa Excelência, que é um assunto bastante simples, mas Adair José Alves Moreira entrou com embargos de declaração com efeitos infringentes, face ao acordo que esse colegiado, a unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso eleitoral, tão somente para afastar a sanção de inelegibilidade, ante a ausência de previsão legal, mas manteve intacta a decisão de primeiro grau que julgou procedente a ação de impugnação de mandato eletivo por abuso de poder econômico e cassou o diploma. Então nós mantivemos a sentença que cassou o diploma dele nas eleições de 2008. O acórdão consta do meu voto, já está disponibilizado no relatório do voto. E, na realidade, a única coisa que o tribunal fez foi manter a decisão do juiz, em virtude das provas apresentadas, e afastar a questão da inexigibilidade por falta de previsão legal, uma vez que a AM não se presta a esse tipo de assunto. Em suas razões de recurso, ele sustenta que a sentença recorrida que condenou o embargante à perda de seu mandato com fundamento no artigo 30A da Lei 9.504, mais especificamente por conta de abuso de poder econômico. Isso eu já expliquei. Enquanto ao julgamento proferido por esse tribunal se afastou do disposto no artigo 30A da Lei 9.504, sempre fazendo dele vistas grossas, omitindo apreciação e julgamento do fundamento principal da sentença. Pede que sejam acolhidas os embargos para sanar as omissões apontadas em relação ao fundamento jurídico da sentença e o acolhimento dos embargos para que se manifeste sobre a aplicação do artigo 30A da Lei das Eleições como fundamento jurídico. Intimado para apresentar contra-razões, os embargados quedaram silentes. Concedida a vista da douta Procuradoria Regional Eleitoral, não foi ofertado parecer escrito, acreditando que o douto procurador se manifeste nessa sessão oralmente, se for o caso. É o relatório. Deu a rejeição, porque o que ele quer é discutir a causa. Eu, dando sequência ao voto, também estou de acordo com todo procurador regional eleitoral, entendendo que esses embargos não merecem provimento, porque não existe omissão no acordo e que o que ele deseja, na realidade, é um novo julgamento através de reanálise das questões enfrentadas por ocasião do julgamento, tornando-se assim inviável a via eleita. Jurisprudência dos tribunais são unânimes. Além do mais, eu apenas destaco que o magistrado não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos sejam suficientes para afirmar a decisão. Nesse caso de Alto Paraguai, de Adair José da Silva,
juiz Adair José Alves Moreira, já foi julgado isso aqui, ele entrou com aproximadamente, depois de cassado, com 6 recursos. Ele entrou com recurso, todos os recursos, inclusive para os tribunais superiores, foram rejeitados, não conhecidos. Então, na realidade, isso aqui, esse desembargo de declaração, trata-se apenas de um jus esperneante, de um desespero do cidadão, mas não há omissão, não há contradição e nem obscuridade a macular o acordo atacado. E, portanto, eu, em consonância com o parecer ministerial, manifestado oralmente nessa sessão, eu estou negando provimento aos embargos declaratórios. É como eu voto. Todos entendidos? Alguma manifestação contrária? Porque é só 3 administrativos, inclusive aquela resolução para a eleição. Então, o Tribunal, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer oral que administrativo foi a requisição do do servidor eminente Quinto Vogal, declarado a sua suspeição. da zona eleitoral de São Félix do Araguaia. Vamos, aqui é só 3 administrativos, inclusive aquela resolução para a eleição do Glória do Oeste. O 2.12 é o processo 28.039, que é administrativo, que foi a requisição de um servidor, Marcos Pereira, 2, na 5ª Zona Eleitoral de São Félix do Araguaia. Estou tornando sem efeito a resolução, tendo em vista que o senhor Marcos, requisitado, não compareceu no cartório. Então, eu estou votando nesse sentido, só para revogar a resolução que autorizou o juiz a requisitá-lo, como ele não compareceu. Algum voto contra? Aqui também tornando sem efeito a requisição da senhora Nath. Então, a unanimidade tornar sem efeito a resolução número 1146 de 2012. Nos termos do voto do relator. Aqui também tornando sem efeito a requisição da senhora Nadir Siqueira Benites para prestar serviço na 46ª Zona Eleitoral de Rondonópolis, com fundamento da resolução 611/2009 do TRE. A informação constante dos autos e da documentação constada com o parecer da diretoria geral para submeter este autuado à apreciação do voto no sentido de tornar sem efeito a resolução administrativa número 829 de 2011, que deferiu a requisição da senhora Nadir para prestar serviço ao cartório eleitoral com fundamento no artigo 5 da resolução 611. Então, também eu estou revogando com fundamento nessa resolução. Algum voto? Ser acrescentado. Então, a unanimidade tornar sem efeito a requisição da servidora. A proposição e a resolução para a eleição do juiz. Ficando onde era parágrafo 1, parágrafo 1º. Glória do Oeste, acrescentando o parágrafo 2º. Que foi encaminhado, vai ser acrescentado no artigo 4º a proposição do Dr. José Luiz Blazac, ficando onde era parágrafo 1, parágrafo 1º, e acrescentando o parágrafo 2º nesta resolução. Não poderá participar desta eleição o candidato que tenha dado causa à anulação da eleição anterior. Aí, Código Eleitoral, artigo 219, parágrafo único, e também nos termos da resolução 23.256 de 2010 do TSE. Todos estão de acordo? Então, aprovada a resolução, fica determinada a comunicação ao juiz para as providências necessárias à realização no próximo dia 7. Então, vencida a pauta, eu agradeço a todos os eminentes colegas, ao doutor procurador, nossos servidores, declaro encerrado a sessão e até
quinta-feira.